Que o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos iniciar esse santo culto em adoração ao nosso Deus em nome do Senhor Jesus. Vamos iniciar cantando já o hino, meus irmãos. O hino 290. Hino 290. Aleluia, glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com mais um hino. 433. Hino 433.
Aleluias. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com hino para oração, hino 92.
Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, vamos todos juntos, de joelhos, adorar, orar ao Senhor nosso Deus agora. Em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Pai querido, Pai amado, estamos mais um dia que o Senhor nos preparou aqui nesta manhã. Um dia que o Senhor nos concedeu com a Tua graça, com a Tua bondade, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Pai, também abençoando aqueles, meu Deus, que se levantaram cedo, foram para o seu trabalho, que já chegaram ou estão a caminho ainda. E aqueles que ficaram em casa, Pai, talvez porque não tem um emprego ou um dia de folga, enfim, Tu sabe de todas as coisas. Pai, o que eu quero te pedir aqui nesta manhã, pelos Teus filhos que estão pedindo oração, meu Pai, por causas impossíveis, é porta fechada, é enfermidade, pedindo que o Senhor venha trazer a cura. Uns estão viajando, outros, Pai, lares que estão destruídos, filhos ou filhas estão no mundo das drogas. Pessoas que antes, meu Pai, talvez fizeram parte, Senhor, do corpo da Tua igreja, de um povo santo. Mas eu não sei o que veio fazer essa pessoa sair da Tua presença, não sei se foi as más amizades, a influência, ou mesmo, quem sabe, o próprio descaso com a Tua palavra, com a Tua obra, ou quem sabe tem sofrimento. Normalmente, Pai, são sofrimentos que as pessoas acabam se afastando porque são apontadas, são julgadas, muitas das vezes, como já ouvimos grandes testemunhos, Pai, pessoas testemunhando, que dentro, infelizmente, da Tua casa, alguns apontam e não tem esse direito. Mas não pensa, meu Pai, que tem uma vida ali, que aquela pessoa vai ser arremessada na rua, vai ser lançada, meu Pai, no mundo das trevas. Está ali, Pai. Hoje muitos estão, quem sabe, parados, não tiveram mais forças para voltar. Mas eu venho te pedir em nome do Senhor Jesus, vai ao encontro dessas pessoas, Pai, que outra hora fizeram parte, meu Pai, do Teu rebanho. Mas eu creio, meu Pai, que através da Tua palavra, desta oração, o Senhor vai levantando vidas. Sim, Pai, vai ao encontro de pessoas que precisam, Pai, se levantar na Tua presença. Pessoas que estão pedindo restauração nos seus lares. Pessoas que estão pedindo porta de emprego, Pai. Estão pedindo a cura, Pai, por enfermidade que talvez não tem mais jeito segundo a medicina. Segundo a lei dos homens, Pai, talvez não tenha mais chance. Mas o Senhor é aquele que conhece. O Senhor é aquele, meu Pai, se o Senhor quiser nesta manhã abençoar, meu Pai, salvar, Jesus, vai ao encontro, ser servido, meu Pai, não importa, meu Deus, a situação que se encontra essa pessoa, mas porque eu creio que Tu é Deus, Tu és o Todo-Poderoso para abençoar, Tu é o Todo-Poderoso, Pai, para visitar nesta manhã, dando alegria, sim, meu Pai, enchendo de alegria, paz, esperança na Tua presença. E também não é só este mundo, Pai, que nós esperamos, senão seríamos os mais fracassados de todos os homens, porque assim escreveu o apóstolo Paulo. Se nós esperarmos somente nesta vida, seremos os mais miseráveis. Mas nossa esperança, meu Pai, é naquele grande dia, estar na Tua presença com os remidos na Tua glória, no Teu reino celestial. Aqueles que creram, que sofreram, mesmo aqui passando por necessidades terríveis, meu Pai, afrontas, mas resistiram, meu Pai, os dias maus, como diz o apóstolo Pedro. Estamos agora na Tua presença. Então, meu Pai, que haja salvação nesta manhã, que haja cura, libertação, que haja o batismo com o Espírito Santo, meu Pai, naqueles que almejam, e os dons, Pai, venha distribuir os dons também. Jesus, eu te peço pelo Teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém.
Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com mais um hino, o hino 69. Aleluias. Glória a Deus. Meus irmãos, deixa eu passar aqui um recado para vocês. Vocês estão em casa para participarem dos cultos presenciais. Aos domingos, às 10 da manhã e às 18h30 também. Aquele que não pode vir pela manhã, né? Venha à noite, venha às 18h30, né? Finalize o seu dia glorificando, adorando a Deus. E também temos as terças-feiras, às 14 horas, né? Todas as terças-feiras, 14 horas. E quarta-feiras, às 20 horas também temos cultos presenciais. E aos sábados, pela manhã, às 10 da manhã, culto com as irmãs. Mas a sua família também é convidada de estar aqui para glorificar Deus e receber uma bênção do Senhor na parte da manhã, aos sábados. E também, aos sábados agora, haverá às 20 horas, culto com jovens. Participe, jovem. Você que talvez saiu de alguma igreja, está triste, venha participar. Ou você mesmo, que nunca fez parte de uma igreja, mas tem vontade e fica naquela. Será que eu entro ali? Será que vão me julgar? Não, fica em paz. Venha, participe. Entregue a sua vida ao Senhor, que você tem tudo a ganhar.
Também temos cultos online, de segunda a sábado, a partir das 10 da manhã, às 14 horas e às 20 horas. Olha só, 3 opções durante o dia, até finalizar a noite, às 8 horas. E aos domingos, às 10 da manhã, às 14 horas e às 18h30 da noite, aos domingos, cultos online. Tá certo? E também temos todas as segundas-feiras, às 19 horas, um trabalho de oração. É muito importante, é gostoso, a igreja precisa estar orando, você precisa estar orando, eu preciso estar orando, que o Senhor Jesus venha visitar você quando você chegar aqui, para dobrar o seu joelhão ali, falar com Deus. Sabe aquele momento que você precisa ouvir Deus, sabe? Só você ali, Deus, sabe? Aquele silêncio, você não quer falar muito, só falar com Deus no teu pensamento. Venha, participe. E também aos domingos, todos os domingos às 8 horas da manhã, temos aula de música, né? Aula de músicas para todos, não importa a sua idade. Ah, irmão Cosme, eu já estou com 50 anos aí. Venha, meu irmão. Quem sabe o dom estava aí adormecido, vai despertar agora? Participe, traga o seu filho, faça parte dessa orquestra maravilhosa, que um grande dia para você glorificar a Deus. Amém? Glória a Deus. E também o próximo domingo agora teremos Santa Ceia, no domingo a partir das 10 da manhã, e que não puder estar, também teremos às 18h30 no domingo. E também a terça-feira, às 14 horas, também será servida a Santa Ceia. Amém? Participe, meu irmão, do corpo do Senhor. E também temos a mesa do amor, não podemos esquecer de falar, também um trabalho muito importantíssimo, né? Traga seus alimentos, traga aquele alimento não perecível, aquele alimento que Deus pôs no teu coração. Você sabe aquele alimento que talvez você comprou a mais e falou assim, por que eu comprei a mais? Bom, Deus sabe todas as coisas. Quem sabe para o dia de hoje, você vem aqui na igreja entregar, traga esse alimento para socorrer famílias, pois muitos precisam do socorro de Deus, e quem sabe você é um instrumento na mão de Deus nessa parte. Também tem a loja do Fundo Bíblico, tem um endereço, loja.ccacristã.org.br. Compre seu inário, sua Bíblia, né? Tem véu. Se quiser presentear alguém com a Bíblia ou inário, faça isso. Você está ajudando o Fundo Bíblico, manutenção da obra do Senhor, da casa do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos louvar o Senhor com mais um hino. Glória a Deus. Hino para a palavra. O hino 308.
Deus. Meus irmãos, antes de entrar na palavra, quero passar aqui os dados bancários da igreja. Nosso irmão Bruno também já está colocando ali um banner ali. Caso, sabe, Deus toque no teu coração, você quer abençoar a obra do Senhor, faça aquilo que Deus põe no teu coração, meu irmão. É o Banco Bradesco, agência 1382, conta corrente 037 5530 e o dígito 4. E também tem a chave Pix, né, se preferir, alfavire@ccacristã.org.br, meu irmão. Amados, também aproveitando, toda sexta-feira também, quero dizer bem breve aqui, há a live da estudo da palavra, toda sexta-feira a partir das 21h30 da noite. Sou eu mesmo que faço essa transmissão. Eu quero, é uma reflexão com vocês ali. Antes eu trazer um pouco de estudo mais aprofundado, mas eu decidi trazer um pouco mais de uma reflexão, uma palavra mais branda. Mas se for necessário, vamos aprofundar novamente, tá certo? Às sextas-feiras, às 21h30. Participe, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu quero, neste momento, ler com vocês aqui, transmitir a palavra do Senhor nesta manhã. No livro se encontra Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Tem um versículo aqui selecionado, meus irmãos, que vai do... Deixa eu ver aqui. Eu quero ler do versículo 9. Até o versículo... Até o versículo 32. Capítulo 16, Atos dos Apóstolos, do versículo 9 até o 32. Amém? Diz assim. Algumas Bíblias têm subtítulos divididos. Essa aqui, por exemplo, tem um título único. A visão em Troade, a pregação em Filipos e a conversão de Lídia e do carcereiro e a cura da pitonisa. Que diz: E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e ele rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para a Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. Estivemos alguns dias nesta cidade. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa, nos rogou dizendo: Se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens
que nos anuncia o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber e nem praticar, e visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muito açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. E pedindo luz, saltou de dentro, e todo trêmulo se prostrou ante a Paulo e a Silas, e tirando-os para fora disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvos, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e todos que estavam em sua casa. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Meus irmãos, uma palavra um pouco extensa, mas eu queria passar todo o contexto dessa passagem, porque na verdade eu queria ler sobre a prisão de Paulo, quando eles estavam orando e houve um terremoto. Mas eu queria que vocês entendessem o contexto, ou seja, o que se passou anterior para chegar nesse ponto. Porque quando esses dois homens, Paulo e Silas, olha só, Paulo teve uma visão, ou seja, uma revelação do Espírito de Deus, onde se apresentava um homem da Macedônia, um país que até hoje ainda existe ainda. Pode ser que alguns costumes estão diferentes, claro, né? Na época estava sob o domínio romano, mas a Macedônia, de onde saiu um dos maiores imperadores que o mundo já viu, Alexandre o Grande, ela ainda existe até lá. Um paizinho pequeno, né? E tem por nome ainda a capital, nome do seu pai, Filipe. Pois é. E Paulo tem essa revelação. Deus de noite dá uma visão para ele. Apresenta-se um homem da Macedônia pedindo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Sabe, muitas das vezes, meu irmão, é engraçado, eu quero parar um pouquinho aqui, que Deus se revela. Talvez você não entenda a revelação. Deus te mostra talvez uma criança, talvez uma pessoa, um adulto, um jovem, não sei, pedindo socorro, ou então pedindo, enfim, a visão que Deus vai te dar. Sei lá, num momento desse, se não tem discernimento, pede para Deus, se ajoelha, falei: pai, o que foi esse sonho que o Senhor me deu? Que foi aquela visão que estava ali sentado na minha cama, ou estava ali no sofá, não sei, e tive uma visão assim. O que foi isso, meu Deus? Se você não tem um discernimento, peça para ele que ele vai te revelar o que é para ser feito. Mas Paulo era um homem de Deus, um homem cheio de mistério com Deus, né? Porque Deus tinha isso com ele, ele entendeu logo. Diz assim, ó: e logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciarmos o Evangelho. Com certeza. Olha só, olha a sabedoria de Deus. Eles chegam ali e conhecem uma mulher chamada Lídia, que servia ao Senhor, porém não era batizada ainda.
mas já conhecia o Senhor, alguém já passou por ali com certeza, ou quem sabe na outra viagem anterior missionária de Paulo, ou quem sabe outros, o evangelho espalhou, irmão. O que eu quero dizer é isso, o evangelho espalhou. E chegando ali, Deus ainda tinha um mistério a resolver naquele dia. E Paulo foi ali, olhou, foi para um lugar, achando que era um lugar para orar, e começou a se aproximar das mulheres, com certeza era comerciantes, como a Lídia, e começaram ali, eles pegaram aquela oportunidade que Deus preparou naquela manhã. Deus ele vai preparar ocasiões para você fazer a obra de Deus. Deus vai preparar ocasiões, meu irmão, para você falar de Deus. Fique tranquilo, que Deus está no controle de tudo. Olha só o que Deus está falando aqui nesta manhã. E ali Lídia começa a ouvir, ela creu, ela recebeu aquela palavra e logo depois ela foi batizada, ela e a sua casa, não foi só ela não. Lídia devia ser uma mulher de autoridade também, porque ela acolheu aqueles homens ali, a Bíblia diz que ela instou com eles para ir, não, vamos lá para casa, porque olha, e eles ficou ali, tudo bem, vamos lá. Eu, com certeza houve alegria, houve salvação no lar daquela mulher. Só que a Bíblia fala que não para por aí, né? Eles estão ali andando naquele lugar, e uma jovem com espírito de adivinhação. Engraçado que alguns poderiam até dizer, olha, mas ela está dizendo coisas boas, por que Paulo repreendeu ela? Porque Paulo, meu irmão, tinha discernimento do Espírito Santo. Quando você começa a ter essa ligação com o Altíssimo, com o Alto, o mundo espiritual ele é discernido pelo homem espiritual. Você não vai discernir nada pela carne ou pela filosofia humana, pela ciência do homem, não vai. Então aquela moça ali começou a acompanhar Paulo e ia tipo como se fosse dizendo assim, como se fosse, sabe, anunciando, esses homens que estão aqui são servos do Deus Altíssimo e nos anuncia o caminho da salvação. Olha só, Paulo podia ficar ali satisfeito, falar, olha só, que glória a Deus, o Senhor está usando aqui alguém aqui. Não, mas o Espírito Santo de Deus já incomodou Paulo, falou, saindo sou eu não, rapaz. E a Bíblia diz que foi por muitos dias, eu acho que Paulo escutou a primeira vez, escutou a segunda, vamos pensar que chegou na quarta vez, o Espírito Santo de Deus falou assim, Paulo, não sou eu, pode repreender, que vai sair demônio daí. Aí Paulo, cheio de autoridade, repreendeu e a moça foi liberta. E olha que Paulo foi simples, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Ah, meu irmão, quando Deus quer agir, Ele vai te usar, pode ter certeza. Se Ele vai te levar para algum lugar, meu irmão, precisa estar coberto do Espírito Santo de Deus, os dons na tua vida. Então, meu irmão, começa a buscar. Fala, Senhor, me dá autoridade, me dá discernimento. Senhor, me cobre com teu sangue. Senhor, se for necessário, me dá dom, Senhor. Deus vai te dar, meu irmão, minha irmã, para você anunciar a palavra dele, para pregar. Se for, Deus vai te dar discernimento para você ser não enganado pela voz do adversário, que ali era a voz do inimigo, embora o inimigo sabia, mas era uma confusão, porque a moça não estava liberta. E olha que Paulo não foi para aquele propósito, mas quando Deus chamou ele para aquela missão, vem e ajuda-nos, passa a Macedônia, Paulo sabia que alguma coisa tremenda ia acontecer, porque era revelação do Espírito Santo de Deus. Mas o que eu queria trazer aqui para vocês nesta manhã, o que Deus me tocou hoje, é o poder da oração, meus irmãos. O poder da oração, o poder da palavra e do cântico também. Olha só, eles foram açoitados e foram colocados numa prisão. Ele diz que eles foram até, ele lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Os homens estavam até ali, sabe, presos como se fossem ladrões, homens perigosos, amarrados, sabe? Só que eu quero dizer uma coisa para vocês nesta manhã. Quando Deus tem um propósito na vida do teu servo, da tua serva, nada vai segurar, meus irmãos. Vocês creem nisto? E olha só, é onde eu queria chegar. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos escutavam. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas
as prisões de todos. É isso que eu quero dizer, meu irmão. O poder da oração. Continue, meu irmão, clamando. Que os grilhões vão cair, prisões vão ser derrubadas, cárceres vão ser abertos. Estou dizendo do mundo espiritual, meu irmão. Porque é no mundo espiritual que rege a nossa vida. Talvez muitos não entendem isso. Infelizmente, os indoutos não entendem essa passagem. Quando acha que o mundo espiritual é governado por esse mundo e não é. É aí que se engana. O mundo espiritual que reina, meu irmão. E se você é espiritual, se você adentra no mundo espiritual falando com o Altíssimo, Ele te revela, Ele te dá autoridade. Olha só a unção que havia na vida desse homem. Esses dois homens cantando ali, louvando ao Senhor, e eles oravam. Eu não sei qual era a oração de Paulo, eu não sei se ele dizia: Senhor, tira nós daqui. Senhor, nós viemos, nós atendemos o teu chamado, estávamos lá no nosso lugarzinho, e o Senhor se mostrou um homem da Macedônia pedindo socorro, e viemos aqui porque sabíamos que tinha uma obra. E verdade, eu não sei se foi essa a oração de Paulo, eu não sei se ele dizia: Senhor, entra com a tua providência, não fizemos nada, estamos aqui presos, agora como que vai ser essa obra? Mas Deus tinha o maior para fazer. A Bíblia diz, meu irmão, que perto da meia-noite, de repente, sobreveio um tão grande terremoto. Meu irmão, deve ter sido um barulho tão grande. Mas Paulo estava em paz. Paulo e Silas estavam em paz, porque ele sabia, meu irmão, que o dono da bênção, aquele que chamou eles para essa batalha, estava por dentro. E logo a Bíblia diz que, olha só, as portas dos cárceres se abriram, as prisões caíram. Irmão, clama. Nesta manhã, clama, porque meu Deus vai fazer grandes coisas na vida de vocês. Pode clamar. Eu não sei a tua petição, mas clama. Porque o meu Deus é Senhor. E se Ele te chamou para essa obra, porque Ele tem algo na tua vida, não vai ser em vão. Mas, irmão Cosmo, eu estou aqui ouvindo, eu ouço tantos dias, mas eu não tenho coragem na igreja. Então clama, meu irmão. Clama, porque algum momento Deus vai te responder. E quem sabe é hoje, quem sabe é agora, porque nessa palavra Deus já está falando por você. Clama, ora, porque o Senhor vai fazer coisas tremendas. Grilhões vão cair, portas dos cárceres vão se abrir, meu irmão, porque tu não vai ficar trancado, não. Tu não vai ficar preso, meu irmão, porque o meu Deus não é aquele que vai permitir, porque Ele te chamou para uma grande obra. Se Ele te chamou para uma grande obra, Ele vai realizar na tua vida. Ninguém vai te segurar. Não é Satanás, não é inimigo que vai tentar te prender, vai criar ocasiões para te lançar, sabe, numa prisão que vai te ficar ali, ó, calado. Não vai, porque o propósito que Deus tem contigo é muito maior. Então continua clamando, porque meu Deus vai vir ao teu socorro. Olha o versículo 32. E lhe pregaram a palavra do Senhor, e todos os que estavam em sua casa foram salvos, meu irmão. Se a palavra não estiver junto, é difícil. Meus irmãos, nesta manhã, eu agradeço aqui. Vamos fazer um encerramento aqui. Vamos orar ao Senhor em nome do Senhor Jesus, para a honra do nosso Deus. Todos juntos de joelhos, oramos ao nosso Senhor. Amém? Deus seja louvado. Senhor nosso Deus e Pai querido, Senhor, quero te agradecer por mais um momento, por mais um dia de culto, pela mais uma palavra que o Senhor nos deu, para falar com o teu povo, com a tua igreja, com aquele que está longe, onde vai atravessar, meu Pai, quilômetros, Senhor, vai ultrapassar, eu acredito que até fronteiras vai ultrapassar essa tua palavra, para falar com aquele necessitado, que aquele que precisa ouvir, meu Pai, o que foi dito aqui nesta manhã, hinos, foram louvados, e a tua palavra, meu Pai, que foi ministrada aqui nesta manhã, que perto da meia-noite Paulo e Silas oravam, meu Pai, e o Senhor, quando eles oravam, Senhor, e cantavam hinos ao Senhor, de repente, Senhor, ouviu-se um grande terremoto, Senhor, e a Bíblia diz que os cárceres, as portas se abriram, os grilhões foram quebrados, aqueles homens todos foram libertos, mas ninguém fugiu, sabe por quê, meu Deus? Que havia um propósito maior. Aquele homem ia tirar sua própria vida, mas o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, meu Deus, clamou: ele não faça tal contra a tua vida, porque todos estamos aqui. E aquele homem, meu Deus, atemorizado pela tua presença, que a tua presença que fez aquilo, o mover do teu Espírito Santo moveu aquela vida.
O homem atemorizado, Pai, se ajoelhou diante de Paulo, não temendo ao homem, mas sabendo da tua presença, e disse que é necessário para que eu me salve. E eles responderam que você e a tua casa creia no Senhor Jesus. Creia, igreja, creia, meu Pai. Senhor, o povo tem que crer no teu evangelho, no teu filho que foi enviado, e hoje aqui pela tua misericórdia, estamos anunciando o evangelho do teu filho, essa palavra poderosa, apóstolo Paulo em sua missão, meu Pai, que nesta manhã, através desta palavra, meu Pai, Senhor, venha tocar nos corações que precisam de salvação, porque nessa manhã foi falar de salvação e de oração e de clamor, meu Pai, visita da autoridade, aquele que precisa de autoridade, visita o teu povo, meu Pai. Sim, Jesus, despede o teu povo nesta manhã em paz, abençoando, meu Pai, o lar de cada um, trazendo salvação, meu Pai, aquele que ainda não conhece o teu evangelho, mas que venha conhecer. Nós te pedimos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Aleluia. Vamos encerrar aqui, meu irmão, cantando ao Senhor com o hino 322. Aleluias. Glória a Deus. Agradecemos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai amado, querido Jesus, Tu és nosso Senhor e poderoso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu.
E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, não nos deixe faltar. E perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, e não nos permita cair em tentação, mas nos livra do mal, porque teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre e todos digam amém. Que o amor de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com essa igreja, mas não só hoje, mas para todos sempre e todos digam amém. Está terminado. Glória a Deus.